trote sua espada para bloquear, mesmo que sua pele estivesse descascando devido ao seu poder. Ele ainda não deixou ir seu corpo tenso ao limite e não desistiu. Seguindo em frente, apesar do perigo, siga em frente. Porque a vitória está sempre à frente. Lonconok não pôde deixar de se surpreender. Por causa de você agora na frente dele. Em sua mão está a espada contendo a alma do filho de Ó. Sob a luz do sol, refletida, brilhou com luz. Trangaste desenhado, mesmo açúcar. Ou mesmo ele ficou atordoado. Chamaeng estava prestes a balançar sua espada para baixo. Ele afirmou que acabou. De repente, uma arma escura, de repente, disparou. Sangue vermelho disparou alto. Eu não sei quando o céu vai clarear novamente. Mas abaixo da banda do exército estava imóvel. Seu rosto estava coberto de sangue. E veias azuis apareceram em sua testa. A espada de Chamaeng caiu em seu ombro esquerdo. Ele estava respirando pesadamente. Sua voz estava cheia de palavras quebradas. Ei! Seu bastardo golpista! Capa para dizer a última palavra também é quando Changyan caiu. A espada ainda está presa nos militares. Acostamento da estrada. Ele olhou para ele com um rosto sombrio. Seus olhos se concentraram na arma escondida, preso em suas costas. Seu rosto imediatamente ficou com raiva. Cerrou os dentes e voltou para olhar para o culpado. Quem causou isso? Ele repetiu 3 letras. Esse pirralho podre, alguém sem senso de honra como você. Ousa arruinar minha partida. Bab, Uon, empalideceu e gaguejou. Mestre, eu só quero te ajudar. Wanquan bate imediatamente. Liberou sua força interna para derrubá-lo. E gritou, fechando a boca. Seu rosto ficou mais feroz do que nunca. Do outro lado, todos correram apressadamente em direção a Chanayan. Jougal chamou Changyan de perigoso. Mas quando ele se aproximou, ele ainda estava imóvel. O quintal ainda coberto de sangue. Todo mundo está com medo, Changyan. Ele correu rapidamente para ajudá-lo a se levantar e tentou chamá-lo. Changyan, acorda, Changyan. Menino podre, Changyan. Mas ele ainda não reagiu. A música militar da estrada apenas parou. Depois de um tempo, ele deu um sinal e imediatamente uma figura apareceu. Ajoelhado no chão com seus subordinados. Sua mão estendeu a mão e puxou a espada. Preso em seu ombro e jogou no chão. Ignorando as ordens de fluxo de sangue. Traga um bronzeado longo para o salão médico. Deve salvar sua vida a todo custo. Se Oa Santanlon morrer, o mestre do salão, bem como
todos os líderes do salão de medicina. Terá que ser decapitado. Ele olhou para o homem que foi espancado. Imóvel, no canto da parede, e acrescentou o mesmo vale para o pequeno mestre da seita. Eu inclinei minha cabeça e respondi: Eu entendo. Vou transmitir rapidamente a palavra. Tendo terminado de falar, ele se levantou e caminhou até onde todos estavam, cercando Chan Yang. Viekshon estava alerta e imediatamente se virou. Sacou sua espada e ameaçou não se aproximar. Seita mestre Duang tranquilizou o Ashink. Por favor, acalme-se. Ele perguntou com uma voz áspera. Você está calmo? Eu não inseri esta espada na seita. Pescoço do mestre ainda e eu já tô tranquilo. Ele explicou as habilidades médicas de Duang Mon eram as melhores do mundo. Em Sichuan, o lugar que melhor poderia tratar um Santanlong foi Duang Mon. Ele se opôs, mas o lugar em que ele não podia confiar foi mais o portão. Agora. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, soltou a mão segurando o ombro ferido. Sinceramente, expresso, eu perdi. Eu perdi essa guerra. Além disso, eu perdi miseravelmente. Então, por favor, me dê uma chance de restaurar minha honra. E provar que Tongmen não é um lugar tão vil. Tendo terminado de falar, ele até baixou a cabeça. Eu te imploro, jovem mestre. Grande Show olhou para sua atitude. Então lentamente soltou a espada e abaixou a mão. Ele de repente perguntou se aquele menino poderia sobreviver. Wan Kong não promete que vamos salvá-lo. Mesmo se eu tiver que usar todos os segredos secretos da seita do tanque. Ouvindo que ele permaneceu em silêncio. Então, se virou e sentou. Depois de abraçar Chan Mayang, que estava inconsciente dos braços de Jogo, se levantou. Grande Show soltou um aviso. É melhor. O mestre deve manter sua promessa. Em seu subconsciente, Chan Mayang de repente se perguntou: o que estou fazendo? O som da água pingando. Ou melhor, o som do sangue fluindo. Todos os seus sentidos ficaram muito aguçados. O cheiro de sangue permaneceu na ponta de seu nariz. Junto com aura assassina, que estava tão quente que queimou a pele. Aquele cheiro misturado um pouco com o cheiro de sangue fresco. Que estranho. O espaço mudou de repente. Ele estava agora, de repente, parado em um vale. Ele podia ver atrás dele, estavam todos os cadáveres humanos. Sangue fluindo vermelho, morrendo. O chão, acima dos penhascos, eram pagãos com capas preto. Eles, de repente, pularam de cima. Todo o seu corpo parecia irradiar energia demoníaca. E, de repente, o atacou. Chan Mayang ainda estava perplexo. Ele apenas ficou lá olhando assim. De repente, armas escondidas, de repente dispararam. Em um piscar de olhos, todos aqueles cultos do mal
foram destruídos. Junto com isso, uma voz gritou o irmão mais velho. Chan Mayang ficou atordoado, olhando para o grupo de pessoas mortas, sangrando e caindo. Seu corpo apenas ficou lá, assim. A pessoa que acabou de salvá-lo perguntou: "O que você está fazendo?" "Estamos lutando." Hoje é tão estranho, não como de costume. Ele se virou para olhar para a pessoa que falou foi Tong Bo, como se nada tivesse acontecido. Ele colocou a espada de volta e respondeu: "Eu não sei, talvez eu esteja um pouco cansado." Desenho arco, não tem dúvidas. Isso mesmo, né? Estamos lutando há 3 dias já. Bem vendo sua atitude fria. Ele não pôde deixar de se surpreender. Parece que você está realmente cansado, falar menos do que o normal. Você quer que eu te dê uma pílula mágica? Chamayang virou a cabeça e recusou. Não há necessidade, eu não posso confiar em nada que você me dá. Meu Deus, você é assim de novo. Quantas pessoas anseiam pelo esotérico? Pílula espiritual da seita Tong, mas não conseguiu. Você não acredita em Tong Man. Tamayang respondeu francamente. Eu acredito em Tong Man, mas você não. Duang Bao expressou sua mágoa. Assim de novo, você sempre diz coisas que deixam os outros tristes. Eu já expliquei da última vez. Eu cometi um pequeno erro, então eu te dei a pílula de veneno errada. Ele imediatamente respondeu: você só tem sua boca. Os dois então continuaram seu caminho, andando e falando. Sua equipe escura foi completamente destruída. Isso significava que a batalha estava a nosso favor, certo? Certo? Nós sofremos muito. Mais tarde, Chan Mayang também deixe Tong Bao aplicar uma camada de remédio na ferida. Ele estava soprando e resmungando. Se ele se machucou e não tratou imediatamente, ele ficaria muito cansado mais tarde. Eu disse a ele inúmeras vezes. Ele vê indiferentemente. Apenas deixo em paz e ele virá naturalmente. Tá. Bem, é verdade que se você deixar pra lá, vai sarar por conta própria. Mas se você aplicar remédio, vai sarar mais rápido. Por favor, fique parado por um momento. O precioso remédio está todo preso. Para sua camisa, parece muito emaranhado. Tong disse arrancar completamente a peça de roupa. Quando a ferida se abriu, Chanyang franziu a testa e repreendeu. Ei, o que há de errado com minha camisa? Ele Você não tem dinheiro para comprar ervas medicinais de luxo? Você deveria ser grato a mim. Ele te repreendeu toda vez que você abriu a boca. Você amaldiçoa a seita Tong e você costuma tirar vantagem das coisas sexuais. Tom, você não acha que o que aconteceu? Os dois foram para um penhasco. Olhou para o vasto céu, Tong Bao expressou. Antes eu não sabia por que esse SEC era tão difícil. Mas agora eu entendo, se você não tem poder, então você não tem nada. Se a seita Tong fosse um pouco mais forte, as pessoas não teriam que fugir de Sichuan assim. E tantos membros do clã, seita,
não teria que morrer. Irmão Tahost, recentemente eu estive pensando. Se ignore cada palavra das pessoas da seita, mas acreditava e apoiava, então talvez nossa seita fosse mais forte. Dessa forma, pelo menos mais algumas pessoas sobreviverão. Chan Yang interrompido. Pare de falar bobagem. Se você acredita cegamente em sua força, você será massacrado. Você tá certo. Ele olhou para o céu. Ele disse confortavelmente com as mãos nos quadris. Então, quando a guerra acabar, eu vou ajudar aquele pequeno mestre, que é conhecido como o Supremo Ancião. Mas eu nunca os ajudei adequadamente. Ele disse que as pessoas chamam de desobediência. Desobedecendo religião. Essa é a palavra correta para usar para você. Chun Ma-yang parecia irritado. Olhou para ele desenhando luta. Rapidamente se virou na outra direção e disse: Meu tempo hoje está tão sombrio. Ele não aceitou nada dele. Apenas triste, pensando em seu coração. Desobedecendo do jeito que não está errado. Até agora, a única coisa que consegui ajudar meu mestre com é provavelmente o famoso espadachim de Damasco. Porque continuamos a viver um estilo de vida arbitrário. Não fomos capazes de ensinar nossos discípulos, nem fomos capazes de ajudar nossas gerações futuras. Se esta guerra acabar, então provavelmente serei diferente. Duang Bao, de repente pediu ajuda. Irmão, por favor me prometa algo. Se no caso de eu morrer, por favor, pergunte às torres. Irmão, para cuidar dos meninos, no corredor para mim. Ele franziu a testa de que bobagem você está falando. Ele explicou mesmo que ele seja um monge subterrâneo. É possível. Minha capacidade de sobreviver ainda é menor que a sua. Então, ouça meus desejos e cuide das crianças. Não fale mais bobagem. Saia do caminho de outra forma. Eu vou te dar um soco agora, então, irmão. Não seja assim. Eu vou te dar outra pílula de veneno celestial. Ele, com raiva, puxou sua espada e ameaçou. Eu vou te cortar até a morte. Ele ficou assustado e rapidamente aconselhado. Não. Meu Deus. Não é tão difícil, por que você está exagerando? Chan Ma-yang disse que se você quiser cuidar do Tongmen, então cuide disso, você mesmo, e você deve viver a todo custo. Uma vez que uma pessoa está morta, não pense no futuro. Porque a morte é o fim. O como isso pode ser? Talvez porque você seja um taoísta. Você não se importa com coisas mundanas. Mas mesmo se morrermos, outros ainda estarão vivos. Que ficou preso na minha cabeça nos últimos dias. Chan Ma-yang se virou e saiu. Antes disso, ele deixou uma frase. Não empurre as coisas para os outros. Faça você mesmo. Depois de um tempo, ele parou. Diga mais, em vez disso. Eu vou acabar com a guerra Vou cortar a cabeça daquele demônio mostrado.
Então, lembre-se de viver o suficiente. Então você ainda pode testemunhar aquele momento. Drangbal sorriu rapidamente, correu atrás dele e respondeu: Eu sei. Me prometa que você está falando bobagem de novo. Eu acredito que você pode fazer isso. Um mês depois, não menos que um mês depois, Tongbao morreu em Batalha Tiamayang. Ele abriu os olhos, levemente. Neste momento, sua ferida foi enfaixada e ele foi colocado na cama. Ele coçou a cabeça e sentou-se. Só então, ele notou as marcas de bandagem em seu corpo. Parece que ainda não estou morto. Isso mesmo, é tudo o que há como posso morrer. Ele se lembrou da vez em que lutou com Tongzengo, incluindo quando a arma escondida esfaqueou nas costas e depois procurou novamente. Durante a guerra, meu quadril foi quase dividido em 2 pedaços. Mas eu ainda sobrevivi. Mas este lugar é... Chunyang observou a sala. Ele de repente notou algo acontece ao lado de sua cama. 4 pessoas, grande, mostrado Lulatwit Jogul e Anjon, estavam adormecendo. Chamian riu desses pirralhos. Mesmo deitado no chão, dorme muito bem. A porta se abriu de repente. Tempsquan Nat entrou e disse: Eles estão acordados há 3 dias e noites. Eles se recusaram a sair, dizendo que eles tiveram que esperar você acordar. Como você se sente? Chamayang ficou surpreso 3 dias. Ele contou que eu pretendia Dexalô descansar mais. Mas ele puxou sua espada para resistir. Talvez, porque ele estivesse muito nervoso, eu estava com medo que ele se arriscasse. Então, eu dei a ele um ponto de acupuntura para dormir. Ele se... Então, perguntou, por que não os levamos para um lugar mais confortável? O segundo mestre respondeu que eu estava planejando fazer o mesmo. Mas toda vez que eu tentava movê-lo, ele gemeu e tentou acordar. Eu sei o que fazer. Como é que o amor entre irmão e irmã é tão profundo? Se ao menos as crianças da família fossem assim, então eu teria menos com que me preocupar, tão invejável. Ele franziu a testa em confusão do que ele estava com ciúmes. Apenas se revezam. Assistindo, não há necessidade de 4 pessoas. Que idiotas, realmente estúpidos. Mas o que é esse sentimento estranho? Esse sentimento que é difícil de descrever em palavras. Duang Quan Nox de repente chamou seu nome. Oa Santonlon. Quando ele se virou para olhar, ele de repente baixou a cabeça e disse: Me desculpe. Isso é minha culpa. Eu não esperava que meu tio causasse tal coisa. Eu sei que não importa o que eu diga, eu não posso justificar suas ações. Mas vou tentar o meu melhor para compensar isso. Espero que você fique menos zangado. Primeiro de tudo, admito que perdi neste concurso. Como prometido, a família Tuktrunk Tong reconhecerá Chamian. De
ou como amigo e eterno convidado da família Tong. E se você quiser, tô pronto para me render. Eu não ensinei meus filhos estritamente. Se eu puder expiar meus erros dessa maneira, estou disposto a fazê-lo. Se eu puder recuperar a honra perdida da família. Depois de falar, por um tempo, ele pensou consigo mesmo desde que chegou a este. Tenho certeza que você está satisfeito. Mas Chang inclinou a cabeça e pulverizou os lábios. E fez uma pergunta surpreendente. Foi que todo o rosto do tanque Quanox ficou pasmo. Ele repetiu, é que tudo então. Ele soltou um suspiro e então começou a resmungar o meu Deus. Esfaquear alguém com uma faca. Então diga o que, com o que, com que efeito, meu Deus. É tão fácil. Não é? Além disso, quando as crianças cometem erros, os pais devem assumir a responsabilidade. Então, eles secretamente culpam toda a responsabilidade em seus filhos sendo informados que o faz congelar. Chang, de repente, saiu correndo e abriu a janela, gritando: todo mundo! Esta é a família. Esta é a família. Quando foi terminado, ele se recostou na cama e exclamou: agora culpe todos os erros em seus filhos. Então, lave as mãos dele. Ele se tornou uma família famosa. Meu Deus, este lugar também é considerado uma família famosa. Os sujeitos e súditos famosos que sabemos que estão todos mortos. Não, eu tenho que correr imediatamente para a capital e informar como a família Tong lida com tudo de forma justa. Apenas diga aos gangsters 3 dias depois. O mundo inteiro saberá. Quanto mais você ouve, mais Tong Quan bate suores. Rapidamente aconselhar, acalmar. Ele fingiu não ouvir e disse mais alto: não. Se eu fizer isso, eu serei decapitado no meio de uma competição. Se você ainda se atreve a usar uma arma escondida, segure e decapite alguém. Qual é o ponto? Ele de repente gritou se você quisesse matar. Ele os teria matado há muito tempo. Chang virou a cabeça e olhou para ele, questionando-o. O mestre da seita rapidamente cobriu a boca e evitou. Não, eu acidentalmente disse algo. Então, o que você quer? Ele franziu a testa por que perguntar. Deve haver compensação. Compensação? Esfaquear alguém com uma faca. Então, apenas peça desculpas e é isso. Porque você ainda precisa de um. Por que você precisa de uma guerra? Ele gaguejou, ele teve que compensar. Mas qual é a compensação? Chang'an agora sorriu diabolicamente. Seu rosto ficou vermelho de excitação. Ele limpou a saliva com a mão e disse: deixe-me pensar sobre isso. Como posso saber? Como posso chegar a um acordo que beneficie ambos os lados? Seus olhos de repente se iluminaram e sugeriram: primeiro de tudo, dê uma boa olhada nesta pílula extremamente valiosa.
10 Poison Pill Tong June bate no rosto, fique pálido. Tien, pílula, veneno. Era um que Tesouro. até a família Tong só tinha alguns comprimidos sobrando. É por isso que eu queria experimentar. Tendo dito que ele se virou e riu. Jongo, não se preocupe. Eu vou cuidar bem da família. Se você se sentir injustiçado, volte à vida. Voltando ao seu estudo, Wan Quan bate. Com raiva, bateu a mão na mesa e amaldiçoou o ladrão. Uma pílula doc, tão preciosa. Duang Tran olhou para ele, o proprietário, preocupado. Ele tentou suprimir sua raiva e ordenou: você será removido de sua posição como jovem chefe de família. Se fosse você, gostaria de cooperar com uma família cujo jovem mestre se atreve a conspirar contra você. Mas o mestre, o talento de Hua Santanlong é inegável. Mas mesmo que ele seja o melhor do mundo, a situação atual da Hua San ainda é muito perigosa. Não é? Duan Quanok explicou. Se ele pertencia a uma seita poderosa e rica, ele precisaria se associar conosco. É porque o Asan está enfraquecendo que ele deve buscar ajuda de nós, tá? Nós o usamos, ele confia em nós. Este é um relacionamento mutuamente benéfico. O cargo de jovem proprietário está atualmente vago. Você terá que competir com seus irmãos. Tong Tran assentiu. Levemente, vou tentar o meu melhor. Ele ainda aconselhou: eu te dou uma tarefa. Deve haver alguém na família Tong que está perto de Hua Santanlong. Na minha opinião, Hua Santanlong é uma pessoa muito leal. Se você pode se tornar sua pessoa, a família Tong não terá apenas um contrato, mas também pode obter ainda mais benefícios. Ouvindo que ele assentiu novamente. Mas ainda disse honestamente, patriarca. Não estou interessado na posição de patriarca. Mas se é algo que beneficia a família, estou pronto. O dono da casa sorriu feliz. Muito bom, De Wang silenciosamente determinou que esta tentativa deve ser bem-sucedida. Eu farei como o proprietário diz, e ganhar a confiança de Hua Santanlong. E se tornar seu amigo. Neste momento, vendoou, de repente, perplexo. Chan Mayang gritou: Ei! Que você está pensando? Minhas mãos e pés continuaram jogando desenhados. Beric ficou assustado com suas memórias e se desculpou. Ele estava deitado no sofá, segurando uma garrafa de vinho na mão, derramando em sua boca e dizendo: até com pode ser tão bonito. A família Tong é muito boa em tudo. Ele ficou surpreso por alguns segundos. Então franziu a testa sem palavras. Era um pequeno assunto, não um amigo. Chen Yang não é um pedaço de coxa de frango. Felizmente exclamando que era tão mastigável. A voz de Chan Mayang soou do lado oposto.
O garoto tinha sido esfaqueado uma vez. Mas ele ainda era tão saudável. Mas espere, tudo bem. Ele imediatamente reclamou. Toda vez que ele se sentava à ferida, doía muito. Ele provavelmente teve que esperar até que estivesse completamente curado. John se inclinou no ouvido de Big Sean e sussurrou. Talvez devêssemos otecá-lo, enquanto ele está ferido. Ele disse desajeitadamente, deixe-o em paz. Ele vai acordar um dia. Chan Yang agora carregava um prato inteiro de carne em costa acima, em sua boca. Em seguida engasgou novamente. O caldo estava realmente delicioso. Então ele engasgou e gritou. Estava muito picante. Grande dúvida mostrada da vida. Eu realmente esperava demais. Neste momento, ele de repente se lembrou das pessoas à sua frente e disse: Você não sabe no corredor. Comendo bem, vestir-se bem e descansar confortavelmente é educado. Então vocês, irmãos, fiquem à vontade para relaxar. Vamos comer e beber. De repente, a música militar apareceu de repente. Você vê alguma coisa faltando aqui? Chan Hyun disse alegremente. Honra em casa, graças a você. Viver felizes assim. A propósito, a comida no Top Trunk é realmente deliciosa. Embora um pouco picante e entorpecente. Mas como posso dizer, ele continuou. Se você se acostumar, será delicioso. Sim, então planejamos comê-lo até nos acostumarmos. Tendo dito isso, ele enfiou o prato inteiro de comida na boca. Mastigável e mastigável. Picante. Ótimo. O dono da casa olhou para ele. E não pude deixar de me surpreender. Tendo acabado de saborear a culinária da família Tong. E tendo comido tão deliciosamente, a maioria dos convidados tem medo das famílias Tong. Vinho e comida. Porque usamos veneno. Parece que Santonlong também confia muito na família Tong. Que sorte! John e Big Sean-woo viram sorrindo e sussurraram. É o dono da casa rindo ou com raiva, provavelmente ambos. Chae-yan estava ocupado, comendo, quando de repente ele se lembrou de perguntar o que está acontecendo. Você quer dinheiro com a gente? O dono da casa hesitou, não. Senhor, 1 hora. Ele silenciosamente inclinou a cabeça, pensando em algo. Então, eu decidi não dizer apenas nada. Disse o não é eu nada. Só parei para ver como vocês estão. Você está vivendo bem? Assim que ele terminar de falar, uma mão bateu na porta. Ele estava virou a cabeça para olhar, suando para a figura, emergindo gradualmente. Jogou-viu algo saliente e se perguntou: O que foi isso? Cabeça humana. Duang Quan bateu, virou a cabeça para olhar. Por que você? Ele tentou com raiva bloquear sua visão. Chan Mayang estava confuso. O que há de errado, aquele velho? Ele gaguejou e gaguejou. Eu quero te apresentar a alguém. Se os jovens podem se conectar uns com os outros. Então não há nada melhor
Isso mesmo. Ele de repente sentiu um peso em seus ombros. Tente manter o rosto frio e vire a cabeça, para sinalizar. Entrar. Da porta, uma figura